soul, I found love. In the music, I found love. For my soul, I found love. In the music, I found love. For my soul, I found love. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de introdução ao estudo do saxofone. Galera, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar em dois pontos bem importantes. Um é a questão da afinação do saxofone, né? E o outro ponto é a questão daquilo que impede muitas vezes nós saxofonistas de tocarmos, que são os vazamentos do instrumento, ok? Isso é uma coisa que chateia a gente, que incomoda muito. Então esses dois tópicos são bem importantes, tá? Saímos hoje um pouquinho daquela questão de prática do instrumento, mas nós vamos entrar na parte mecânica dele, de manutenção do instrumento, ok? Então sejam bem-vindos, aproveitem essa aula que vai ser de grande utilidade. Depois da vinheta, vamos lá! I found love for my soul. I found love in the music. I found love. Então vamos lá falar desse primeiro tema que é de suma importância para nós entendermos como funciona essa questão de afinação do nosso instrumento. Primeira coisa que nós temos que ter em mente: quando nós vamos emitir na realidade o sopro no nosso saxofone, nada mais é que uma emissão de uma frequência, ok? Nós emitimos, porque o saxofone é um tubo cônico, ok? Nós emitimos essa frequência. E nessa frequência, muitas vezes, se nós não estivermos encaixados por questões de embocadura, por questões de diafragma, ok? Questão do próprio sopro, nós podemos emitir uma frequência em distorção, ok? Vários fatores contribuem para isso. Então, com o passar do tempo, nós conseguimos perceber essas diferenças de frequência que nós emitimos. Uma coisa também que nós temos que ter muita atenção: nós precisamos observar que a temperatura, se tiver calor, nós vamos ter uma frequência, nós vamos ter uma afinação, e se tiver frio, nós vamos ter uma outra afinação. Perfeito? Vamos lá, você pega lá o seu diapasão, ou pega o afinador eletrônico, que é melhor, né? Coloca lá 440, que é a afinação geralmente padrão, e você emite a sua nota lá. Emite a nota assim, se emitiu a nota. Ah, bateu a afinação. É erro da gente, é erro. Tá? Nós estamos completamente enganados. Na realidade, nós temos ali uma referência, uma nota que deu referência ao nosso instrumento, que possivelmente possa ser afinação. Mas não é assim. Nós temos, como eu falei, um tubo cônico e nós temos toda uma relação de notas ali. Muitas vezes nós podemos afinar lá no nosso Si, que é para saxofone, para os instrumentos em Si bemol, né? Nós jogamos a nota Si para como referência, e o Fá sustenido para instrumentos em Si bemol. Então nós temos lá aquela referência e a gente acha assim, o instrumento está afinado. Não é assim que funciona, tá? Então tudo pode influenciar, como eu falei, até o fator psicológico pode influenciar na nossa questão de afinação, onde essa música eu não me familiarizo bem com a música, então você não dá tanta importância para ela. Isso pode desencadear você desafinar no contexto dessa música, tá? Obviamente que a gente tem que ter em mente também, né, que essa nota de referência não é o padrão. O legal, assim, para a gente fazer a afinação, né, se nós estivermos sozinhos, é darmos notas curtas, né? Emitir a nota curta para fazer o teste no afinador eletrônico. Emitir nota curta. Quando você emite nota muito longa, a frequência dela ela pode variar, tá? Você dá essa nota, ela varia pela questão da sua embocadura e você vai achar que está desafinando alguma coisa nesse sentido, tá? Jamais, não vamos dar notas longas, tá? E o legal para quem toca em conjunto com outros instrumentos é você pegar a referência de outros instrumentistas, de outros saxofonistas. Porque quando você choca as frequências, né, é bem interessante isso aí, e muitas vezes a gente, para quem não sabe, né, que quando você emite a frequência, se ela estiver desafinada, os instrumentos eles vão emitir umas ondas
e fica, durante a constância dessa afinação, né, e fica vibrando. Isso quer dizer que os instrumentos não estão afinados. Quando você emite na mesma onda, você vai ter essa emissão de frequência bem parelha. Então isso acontece, isso a gente tem que perceber, mas isso aqui você só vai começar a adquirir com o passar do tempo. O interessante é que você nem use o afinador eletrônico e com o tempo você comece a fazer a percepção de ouvido, mas isso é treino. Tem pessoas que eu vejo fazer até marcações na cortiça do instrumento. Gente, isso é completamente errado. E por que é completamente errado? Aí você está tocando, você mora lá no Rio Grande do Sul, frio. A afinação não vai ser a mesma, não. Então não tem como você marcar aquilo na palheta e na cortiça, né, que está acoplada ali na boquilha, e achar que a sua afinação vai ser isso aqui. Aí você mora no Nordeste, onde é muito calor. A afinação vai descer ou vai subir. Isso é básico. Então nós temos que ter esse cuidado, né, com isso. Tá? Nós temos que ter o cuidado. O instrumento mal aquecido a afinação vai estar provavelmente alta. Um instrumento muito quente, a afinação, certeza, ela vai baixar. Então nós temos que ver isso. A gente tem que aprender com isso aí. E aos poucos a gente vai criando essa experiência. O afinador, na realidade, ele é apenas, então, como eu falei, apenas um aparelho de referência. Nós temos a referência, mas nós temos que entender que o saxofone é um tubo cônico e que nós temos outras notas para verificar também se elas estão dentro da afinação. Um ponto importante também, por isso que a gente passa os estudos para vocês, é a questão de intervalos, quando a gente estuda os intervalos. Não é à toa, tá? Não foi por acaso que 99,99% de todos os métodos que você encontra disponível no mercado, ele tem estudos de intervalos. Justamente para isso, para você começar a se familiarizar com o seu instrumento, para você começar a entender essa dinâmica de deslocamento de notas e você ter essa percepção de sonoridade. Então é por isso que eles colocam isso, justamente, não é à toa que a gente pede para estudar intervalo de terça, intervalo de quarta, intervalo de quinta. É para você você vai ter a percepção do deslocamento das notas e nesse contexto você já cria o hábito, já cria a sensibilidade de percepção, de saber se a sua nota está afinada ou não. Não na base do seu Fá sustenido, que é para saxofone Mi bemol, que é central, e o Si, que é na parte mais superior do sax, Si bemol, ok? Então, por isso que nós estudamos os intervalos. Óbvio que a gente também tem que perceber que o saxofone é um conjunto, né? Você tem um setup, tá? Não é só para quem usa guitarra, para quem usa outros instrumentos eletrônicos, não. Você tem um setup, nós temos um conjunto ali. O que é a boquilha, a braçadeira, a palheta. Então, tudo isso influencia, o próprio tudel, né? Então, tudo isso influencia. Com o passar do tempo, quando você vai aprendendo mais sobre o instrumento, você começa a perceber que talvez aquele instrumento que você usou hoje para dar início aos seus estudos, amanhã não será um instrumento mais perfeito para você, justamente porque você vai começar a perceber que você é mais exigente, ok? Mas como eu falei, tudo é um conjunto setup, a não ser que você já tenha um instrumento de marca X, que eu não vou influenciar você aqui em marcas de instrumento, ok? Mas existem instrumentos que têm uma qualidade sonora superior, infinitamente melhor ao instrumento básico, né? Então, tudo isso, como eu estou falando, influencia o setup, aquele conjunto, como você montou o seu instrumento para ter esse som. Então, é isso que influencia. Dentro dessa caminhada musical sua, você vai começar a perceber essas questões aí. E daqui a um dia você vai querer um instrumento melhor.
Então, como eu falei, não é à toa a questão daqueles exercícios de intervalos, né? Então é bem necessário que a gente pratique ele. Bom, além disso aí, nós temos a questão dos vazamentos. Esse é o maior problema. Isso é complicado. Então nós vamos entender, eu vou falar os conceitos disso, de como funciona. E nós vamos, muitas vezes, sanar alguns problemas. Você, na sua própria casa, vai conseguir sanar os seus problemas sobre vazamentos. Depois da vinheta. Bem, vamos lá falar agora então sobre vazamentos do nosso saxofone, né? Esse tema é um dos mais importantes e o que mais incomoda qualquer saxofonista, porque é muito complicado você tentar emitir uma nota grave no seu instrumento, dependendo de qualquer outra nota, e o seu instrumento não emitir, sabe, aquela nota fanha, aquela nota estranha. Isso incomoda muita gente. Mas antes de falar nesse assunto, né, e apesar de ser de conhecimento de muitos conhecem essa questão do vazamento. Vale a pena aqui, né, a gente trazer o conceito do funcionamento do saxofone. Eu não tenho qualquer intenção aqui de aprofundar a questão da acústica do instrumento, tá? Não é isso que eu quero trazer. De certa forma, isso é complexo se considerar que o fato ocorre internamente, né, dentro do instrumento de sopro, comparado com os modelos matemáticos. De forma simples, o saxofone, como eu falei antes para vocês, é um tubo cônico, né? Nós temos que imaginar um tubo cônico. Imagine então assim, vamos imaginar o seguinte, imagine você um tubo cônico, tá? Sem qualquer furo, imagina lá um cano sem qualquer furo. Quando o saxofonista emite o ar para dentro do instrumento, ele na realidade provoca uma coluna de ar, eu já tinha falado isso para vocês, que terá sua frequência determinada em função do tamanho desse tubo. Tá? Vamos observar o seguinte: a frequência é uma grandeza física associada a movimentos ondulatórios. E traduzindo para a nossa sensibilidade, representa o quanto o som tende a ser agudo para tubos mais curtos, né? Se nós tivermos tubos curtos, por isso que o saxofone alto ou menores, ele tem um som um pouco mais agudo, né? Nesse caso aí, tubos mais curtos e frequências mais altas. E o sax grave tem tubos longos, o sax maior são tubos longos com frequências menores, ok? A unidade que mede essa frequência é o famoso Hertz, em homenagem ao físico, o nome dele era Heinrich Hertz, ok? Só para vocês terem esse conhecimento. O número conhecido por todos é o Lá médio, né? que é o lado central do piano, que possui 440 Hz. Se o tubo, como nós estamos falando agora no saxofone, variar o seu comprimento, com certeza essa frequência também vai variar e o próprio som. Perfeito? Então por isso que nós temos essa diferenciação. Consequentemente, ficará mais agudo ou mais grave, dependendo do tamanho. Aqui eu até vou pegar o saxofone aqui para você ter essa noção. Então tá, se o tubo for menor, nós vamos ter essa diferença. Maior, vamos ter outra diferença, né? Em outras palavras, o que eu quero dizer? Para cada tamanho de tubo, há uma nota musical. Por exemplo, se o tubo for reduzido pela metade, se nós cortarmos o saxofone na metade aqui, a sua frequência também será reduzida pela metade e o som produzido será mais agudo. Então, aqui, por isso que eu estou falando daquela relação. Instrumentos menores vão ser mais agudos, instrumentos maiores, o som vai ser bem mais grave. Ok? Vamos ver se a gente consegue imaginar uma coisa agora aqui. Deixa eu tentar trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos agora, em vez de alterar o comprimento do tubo, colocar 3 furos em um corpo que possam ser abertos ou fechados. Teremos a simulação de um tubo com 4 comprimentos distintos, ok? Vamos ver agora um tubo aqui, ó, um tubo acima com todos os furos abertos. Imagina agora aqui esse tubo aqui, ó. Isso aqui é um tubo agora, não é mais um saxofone. Com todos os furos abertos.
com certeza você vai perceber que é um funcionamento de saxofone. Se nós pegarmos esses tubos aqui e começar a alterar essas notas aqui, nós vamos ter diferenças de som, ok? Se ele estiver fechado, vai ser um som, se estiver aberto, vai ser outro som, porque nós alteramos a mecânica desse tubo. O saxofone todo fechado, que é o comprimento máximo do tubo, possui uma frequência representada pela nota Si, que é do saxofone, né? Que é a nota, pode ser a nota mais grave, a nota mais aguda do saxofone. Se abrirmos esta mesma chave Si bemol, haverá um tubo um pouco menor, ok? Consequentemente, se abrirmos a mesma chave Si bemol, haverá esse tubo menor, cuja frequência representa o Si grave. Eu sei que é um pouquinho mais complexo aqui, mas para vocês terem essa noção. Se abrirmos o Si grave, haverá a frequência de Dó grave. Se abrirmos o Dó grave, haverá a frequência de Ré. E assim sucessivamente, né? Ou seja, conforme as chaves são abertas, os tubos simulados diminuem, ok? É aquela coisa, nós vamos abrindo e vai diferenciando essa frequência. As frequências aumentam, os sons mais agudos, isso aí é uma coisa natural do instrumento. O importante a gente ter em mente, gente, olha aqui, ó, vamos tentar simplificar. O importante é ter em mente que algumas distorções aparecem na regra que eu fiz acima. Né? Na questão de abrir o instrumento vai aparecer. E essas frequências às vezes acontecem, tais como o Dó sustenido grave, o nosso Dó sustenido grave, o nosso Fá médio, pode acontecer, o Dó agudo e outras notas, devido a algumas variações, né, na coluna de ar do seu instrumento, em funções da interferência dos próprios furos. Muitas vezes você está tocando e está achando um vazamento aqui, e está achando que o vazamento é derivado do grave, é derivado... A gente tem que ter calma para analisar isso aí. Então é muito natural, tá? Já escutar, meu grave não sai, deve estar vazando os graves. Então a gente tem que analisar essa questão com calma. Já vimos que os graves são decorrentes de tubos longos, perfeito? Tá? De tubos longos, ou seja, praticamente todas as chaves fechadas. Então a gente fecha todas as chaves e diz, o meu grave não está saindo porque está com vazamento dos graves. Vou tentar dar um exemplo aqui, né? Imagine um vazamento em uma das chaves dos agudos. Nós estamos aqui nos agudos. Tem um vazamento aqui, na chave do agudo. Por exemplo, lá no nosso Ré. Apertei tudo aqui e está no registro. E o nosso Ré está vazando. Ou então um vazamento numa chave dos médios, ou no Sol, aqui no Sol sustenido. Tá? O que acontece? A gente percebe que o tubo será interrompido, o deslocamento de ar dele será interrompido. A nossa nota, muitas vezes você pode até ter o deslocamento de ar, mas a sua nota em si ela será interrompida, vai ficar fanha ou você não vai conseguir emitir ela. Seja no seu topo do vazamento de Ré, seja no meio do vazamento do Sol sustenido, e aquela nota grave que a gente tanto quer não sai, pois o tubo correspondente comprido deixa de existir. O que a gente tem que entender é isso. Ele não está no seu funcionamento perfeito, simplesmente ele para de existir. Tá? O saxofone inexiste. Para nós músicos realmente é isso. O saxofone ele inexiste porque não funciona. Então o que a gente pode concluir disso? Que a afinação de que os graves estão vazando não necessariamente é verdade. Não necessariamente seriam na região dos graves. Ok? Isso a gente tem que entender, ou seja, os vazamentos em qualquer chave anterior, tá? Ela pode influenciar no vazamento dos graves. E muitas vezes a gente fica procurando, gente, onde é que está o vazamento? Procura e se descabela e chora e não sai. Por outro lado, os vazamentos iguais em chaves diferentes provocam efeitos também diferentes. Quanto mais perto do tudel, o vazamento, maior a sua influência na interrupção do som das notas mais graves. Então por isso que eu estou falando para vocês, viu? Muitas vezes o vazamento está aqui em cima e nós estamos achando que é lá. Quanto mais aqui, ó, em cima, na parte dos agudos, mais vai influenciar lá no vazamento dos nossos graves.
Então, o que eu vou exemplificando aqui? Um vazamento pequeno no Si agudo não permite as notas dos graves. Já o mesmo vazamento no Ré médio não prejudica tanto os nossos graves, e muitas das vezes eles são emitidos. Para o Ré médio ter alguma influência no processo, a ponto da nota grave não sair, o seu vazamento deverá ser bem maior do que o Si agudo. Este efeito decorre do fato de estarmos diante de um tubo cônico, onde próximo ao tudel, o diâmetro, ou a área de seção reta, né, é bem maior do que do próximo da boca do sax. Ok? Então nós conseguimos entender essa questão dos vazamentos aqui, tá? Então muitas vezes você pode estar com esse vazamento nas notas mais agudas, tá? E a gente está procurando os vazamentos aqui. Muitas vezes os vazamentos estão no médio também, tá? Quais as dicas que eu dou para vocês tentarem resolver esse problema, tentarem aniquilar esse problema? Vocês, até na internet a gente vê muito, né? Eu tinha, há tempos atrás, que eu utilizava quando comecei a aprender também essa questão de vazamentos do instrumento. Claro que os vazamentos eles podem ser de várias formas, algum parafuso, eu falei para vocês de questão de parafuso já, a questão da manutenção do seu instrumento, do corpo do seu instrumento. E você pode fazer em casa, né, um fio, uma extensão, com uma lâmpada na ponta, e essa lâmpada você vai colocar, às vezes é mais fácil aqui, uma lâmpada pequena, você introduz ela aqui com fio, vai ligar ela na tomada num lugar escuro, e você consegue perceber, você vai apertando as suas chaves, aperte as suas chaves e veja se não passa, se esse fio de luz está passando por aquele local. Onde estiver isso, ali está o seu problema, tá? Então muitas vezes você pode procurar nos graves, os graves estão batendo as chaves, as sapatilhas estão tudo ok, e o vazamento se encontra nas chaves médias ou chaves agudas. Isso vai resolver o seu problema, né? Então como que faz para resolver? Claro que o interessante é você levar no luthier, né? Se você não tem experiência de como resolver o seu problema em casa, eu aconselho você a levar no luthier uma pessoa especializada que faça esse trabalho, tá? Mas o que a gente pode fazer como dica, se você já tem um pouco mais de experiência? No momento que começar a vazar, você aperte essa chave, vá apertando ela, faça uma pressão considerável em cima dela, tá? Porque ela vai dar uma dobradinha. Você pegue ela, aperte para ela dar essa dobrada, até eliminar. Mas é a dica básica que eu estou passando para vocês, tá? Até ver se para esse vazamento. Se porventura for uma coisa brusca, uma coisa muito gritante, não faça nada não pegue chave de fenda, qualquer outra chave para pegar o seu instrumento, que você pode deixar o problema ainda maior, ok? Então isso são algumas coisas que a gente tem que entender o que acontece no saxofone e que a gente passa um tremendo insatisfação, deixa a gente insatisfeito. Tudo é um conjunto, moçada, tudo é um conjunto, tudo é um setup, como eu falei para vocês, tá? É uma montagem, é um corpo, um tubo cônico, onde existem furos neles, e nisso, se tiver algum deslocamento de alguma coisa, pode acarretar nesses problemas, ok?
soul. I found love in the music. I found love for my soul. I found love in the music. I found love for my soul. I found love in the music. I found love for my soul. I found love in the music. I found love for my soul. I found love in the music. I found love for my soul.
music, I found love for my soul.